Vamos falar de ergonomia. Muito bem. Então, para começar esse assunto, um assunto de extrema importância dentro das atividades laborais, é importante entender que várias atividades, se não todas as atividades laborais, elas podem sim expor trabalhadores a condições ou fatores que favoreçam a má postura, a repetitividade ou a inércia em determinadas posições. Isso durante a execução das suas atividades ali, da sua jornada de trabalho. Isso vai desde pessoal administrativo, chegando principalmente aos setores operacionais das empresas e dos diversos ramos, né? Não é exatamente um ramo ou outro. São basicamente todos os ramos operacionais que acabam colocando o trabalhador exposto a condições ergonômicas inadequadas, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Um exemplo, um auxiliar administrativo fica sentado o dia todo na mesma posição. Um operador de telemarketing, pior ainda, porque ele fica na sua célula, no seu de trabalho, no seu posto de trabalho, e horas e mais horas, então só atendendo o telefone, fazendo chamadas, sentado. Então é uma situação bem específica, inclusive é bem tratado essas questões. Um operador de torno de uma indústria, talvez ele fique em pé, se posicione de uma maneira inadequada, abaixa, levanta, isso durante a sua jornada de trabalho. Colocador de cerâmica, uma construção civil, por exemplo, e abaixa para cortar cerâmica e levanta, e daí vai fazer a aplicação da cerâmica na parede, em cima, embaixo. Então, entenda, qualquer atividade, independente de ser pesada ou não, existe o risco. Pode colocar essa pessoa em risco. Na segurança do trabalho, nós chamamos isso de risco ergonômico, que inclusive é muito subestimado por vários trabalhadores da área de segurança do trabalho. Esses profissionais, como eu disse, vários, não todos, têm umas maiores preocupações em relação aos riscos ambientais, que nós chamamos, que são os riscos físicos, que incluem ruídos, vibração, radiações, entre outros. Os riscos químicos, então, dentro do processo existem produtos químicos, então existe uma preocupação com isso. Riscos biológicos, pensando em atividades que possuem esses riscos biológicos, exposição a algum micro-organismo causador de doença, enfim. E até mesmo os riscos de acidente. É depositado um tempo muito grande com relação à prevenção de acidentes. Não estou dizendo com isso que eles estão trabalhando errado, mas que deve, de alguma maneira, considerar os riscos ergonômicos, porque eles são preocupantes. Eles são muito importantes. São causadores de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Nós chamamos isso de DORT. Inclusive, eles são grandes causadores de incapacitação laboral e aposentadorias antecipadas, sendo situações como essa objeto de processos trabalhistas recorrentes que correm aí nos tribunais, Mas ainda existem outras situações que têm relação com questões emocionais. Isso faz parte da ergonomia também, que também podem prejudicar a função das relações do trabalhador com o seu ambiente de trabalho. É a chamada ergonomia cognitiva, que pode de alguma forma alterar aí a condição emocional do trabalhador e prejudicá-lo aí durante a sua produtividade. O importante disso é que seja entendido que essas situações podem, além de prejudicar a saúde do trabalhador, pode trazer um certo prejuízo para a empresa, em função da redução de produtividade. Afinal, uma pessoa doente, um trabalhador com algum tipo de doença, não tem como dar o seu melhor, produzir com a máxima excelência.
Esse assunto ele é tão importante, tão preocupante, que o Ministério do Trabalho aprovou uma norma já faz algum tempo, em 1978, quando foram aprovadas as primeiras normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que se iniciaram com 28 normas, aprovou a NR17. A NR17 fala sobre ergonomia. Para quem não sabe o que é NR, é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, de número 17. E com isso, inclusive, só uma parte, ela acabou passando por uma atualização há pouco tempo, em 2021. Agora nós estamos em 2023, no início de 2023. E de acordo com a NR17, todas as empresas devem fazer análise ergonômica para identificar fatores de riscos que podem, de alguma forma, ocasionar lesões osteomusculares. Com base nessas avaliações recomendadas, ações de prevenções e controles devem ser recomendados. Inclusive, é muito importante também comentar que a avaliação ergonômica, elas também são utilizadas como subsídio para complemento de outros programas da área de segurança do trabalho, como é o caso do PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, está previsto dentro da norma regulamentadora número 1, dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais e as disposições gerais, com os demais riscos existentes, conforme já comentei, físico, químico, biológico, acidentes, mas a ergonômica não pode ficar de lado. Em um primeiro momento, de acordo com a NR17, faz uma avaliação preliminar, identificando os fatores de riscos existentes e recomendações em situação ou em situações, dependendo da avaliação, de fácil solução. Então, por exemplo, fazer uma avaliação no escritório, eu vejo que não existe regulagem para um monitor ou computador. Isso é fácil de resolver, não preciso de detalhar nada em termos de avaliação, e sim recomendar à empresa que coloque uma regulagem da altura do monitor. Essa é uma situação. Mas caso eu avalie e verifique que eu tenha uma condição mais complexa, de difícil solução, aí se recomenda uma análise mais aprofundada. É a chamada análise ergonômica do trabalho, para aprofundar a avaliação com o uso de metodologias específicas, apropriadas, vamos dizer assim, para esse objetivo. Como também propor as medidas para reduzir esses riscos nas atividades. Não teria como, não tem sentido, não faz sentido você achar um problema e não trazer uma solução. Afinal, a função da segurança do trabalho é essa, você trazer soluções. Vale aqui também o comentário que para fazer essas avaliações relacionadas à ergonomia, é importante que o profissional tenha conhecimento para tal. Então, um ergonomista, um especialista em ergonomia, por exemplo, no meu caso, eu sou especialista em ergonomia, e que tenha embasamento, que tenha propriedade para estar fazendo essas avaliações. Não é uma simples pessoa, por achismo, identificar que existe um problema ali. Então é importante que tenha esse conhecimento. A ergonomia não se resume apenas também em posturas laborais, métodos de trabalho, vamos dizer assim. Ela é muito mais abrangente do que isso. Então, como já comentado anteriormente, a ergonomia é dividida em 3 tipos básicos de ergonomia: a física, a cognitiva e a organizacional. Então, quando se fala em ergonomia, faz uma referência às relações entre o homem e a máquina, mas também envolve o ambiente de trabalho, considerando as reações psicofisiológicas de cada trabalhador. Então perceba que não é só uma questão física, mas sim uma questão emocional. Claro que sempre visando segurança e eficiência, de modo que como um ou outro interagem entre si,
como também as condições do trabalho humano, métodos, tecnologias, o próprio desenho, tá? O layout da empresa. E podemos até incluir as relações interpessoais, o relacionamento dos trabalhadores. Não foi de graça que houve uma alteração na NR5, a norma regulamentadora que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, transformando agora a CIPA na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, em função de situações de relações interpessoais, como por exemplo os chamados bullying, as brincadeiras, os apelidos, os preconceitos dentro das empresas em função de gênero, de religião, enfim. Então, é de suma importância na ergonomia que isso seja levado em consideração. A máquina e o ambiente de trabalho devem ser adequados, né, e adaptadas ao homem, e não ao contrário. O homem não tem que se adaptar às condições de trabalho e à máquina, ou às máquinas, enfim. A ergonomia trata de várias situações, como eu já comentei. Então, os tipos de ergonomia que existem, a física, a cognitiva e a organizacional, né? Mas acho que cabe aqui a gente até dar uma conceituada, um conceitozinho básico desses tipos de ergonomia. Então, perceba, a ergonomia física, ela trata do funcionamento do organismo do ser humano em relação à sua condição de trabalho, a forma que ele faz determinada atividade e como isso pode refletir na sua condição física. Então, nós comentamos posturas, repetitividade, enfim. Já a ergonomia cognitiva é uma relação, ela estuda uma relação mental e emocional do trabalhador e o trabalho, o ambiente de trabalho. Como comentei também agora há pouco, discriminação, assédio moral, pressões de trabalho, né? Então, o próprio assédio sexual. E por último, não menos importante, aliás, eu acho muito importante, a ergonomia organizacional, que trata da política de trabalho da empresa, as relações do trabalhador, né? Então seria o colaborador, e os meios de trabalho ao qual ele está inserido, a satisfação que ele tem com o ambiente de trabalho e o processo ao qual ele faz parte, as normas, os procedimentos, entre outros. Então é importante também salientar que a ergonomia evoluiu muito hoje. Hoje existem diversas formas de se aplicar ergonomia dentro das empresas. Desde as condições físicas, né, pensando aí nos equipamentos, os layouts, os processos modernos de produção, entre outros, como também a aplicação de política de gestão de pessoas. Hoje, quando se fala de RH, já se relaciona também com gestão de pessoas. Importante que o profissional de RH esteja preparado para isso, que pode ser um fator relevante, inclusive, na prevenção de acidentes. Afinal de contas, uma pessoa que não esteja bem emocionalmente, por N motivos, pode ser por fator pessoal de segurança, problemas pessoais, mas também pode ser por questões do ambiente de trabalho, das relações interpessoais. Assim, essa pessoa pode estar numa condição emocional tão precária que não consiga se concentrar na sua atividade. E a depender da sua atividade relacionado aos riscos de acidentes, uma máquina de risco crítico, uma serra ou algum tipo de máquina, uma prensa, seja lá o que for, por problemas emocionais ela pode sofrer um acidente por falta de concentração no que está fazendo. Uma outra questão é sobre os formatos de trabalho. E agora, o presencial, normal, isso já acontece, sempre aconteceu, mas também existem as questões do home office, do teletrabalho, do trabalho remoto, né? Que existe também a aplicação de ergonomia, isso é fundamental, mas isso é uma outra história. Ok? Mais uma vez agradeço
pela sua atenção. Em breve estaremos com novos temas. Se puder nos seguir, nós agradecemos nessa plataforma a qual você está nos ouvindo, né? Nós estamos em várias, né? E até uma próxima.